Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo fala aos Colossenses, capítulo 1, 13 e 14. Fomos resgatados das trevas, fomos transportados para o reino de Jesus Cristo, isso é muito importante, a visão do reino que a Bíblia nos dá, ela é muito importante. Há uma guerra entre o mal e o bem aqui, é a disputa do reino, mas ele já é do Senhor Jesus. E quando você o aceita, ele tira você das trevas e coloca na luz do reino do Filho amado, como diz aqui a palavra, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É só através de Jesus que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Isso é muito lindo, não? Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui da TV Novo Tempo, todos os dias às 6 da manhã, um programa novo vai para o ar, ele é repetido às 11h30 da noite e às 3 da manhã. E gostaríamos que você nos acompanhasse aqui na TV, mas também estamos no NT Play. Ali você tem outros conteúdos além dos da TV Novo Tempo. Estamos no Deezer, no Spotify também. E, assim, de uma maneira muito especial, eu gosto muito, né, do nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. Ali nós temos um grupo de pessoas muito especial. Pessoas que oram umas pelas outras, fazem seus comentários e a gente fica revigorado quando lê as coisas que as pessoas escrevem ali, que você escreve para a gente. Pode escrever, vai ser um prazer, dê uma sugestão também, pode fazer uma crítica, a gente está lá aberto para ouvir você, mas especialmente para ajudar você a estudar a Palavra de Deus. No YouTube você pode copiar o link, não é? E passar para os seus amigos, você pode se inscrever também ali, convido você a se inscrever e fazer parte dessa família, tá bom? Nós temos essa revista aqui espetacular, que é um apoio que os Anjos da Esperança nos dão. Ela é através do apoio que eles nos dão, distribuída gratuitamente para você. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, nós vamos ficar muito felizes. Este apoio é através das doações, das orações, da influência. E se você quiser saber um pouco mais como se tornar um Anjo da Esperança, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui, tá bom? Diga lá, eu quero saber mais, eu quero participar, etc. E eu quero mostrar essa revista, que é uma das mais recentes, Revista Esperança, é o título geral, né? Novo Tempo é um guia de estudos da Bíblia, todas as nossas revistas têm esse cunho. Apresentam a Palavra de Deus e nela a solução, o caminho, o descortinar aí da luz para a sua vida. Eu no Universo é a sua identidade como jovem cristão. Uma revista para jovens, mas claro, para adultos também. São 8 capítulos aqui, muito bem produzidos pela nossa equipe. Qual o propósito da vida? Por que precisamos da Bíblia? Quando conhecerei Jesus? Muito legal. Se você quiser recebê-la gratuitamente, vai pelo correio, basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp aqui, tá bom? E nós vamos estar aguardando aí o seu pedido desta e de outras revistas também. Nós vamos para um intervalo e na volta o capítulo 49. Vamos falar de várias nações que foram profetizadas, receberam uma profecia da sua destruição. O assunto é sério. A gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, já voltamos. No YouTube nós não temos esse intervalo, então as aberturas, né? A vinheta aparece, depois aparece a outra vinheta e a gente segue em frente, tá bom? Nós temos, depois que a gente termina a meditação da Bíblia, nós temos ainda essa ilustração linda, linda. Em 2 minutinhos você consegue ter um vislumbre do capítulo e a música no final. Tá bom? Mas vamos lá, capítulo 49 é grande, agora temos vários capítulos grandes, 49, 50, 51, e o 52 é o menor aqui nessa sequência.
São 10 nações. Eu mencionei anteontem 8 nações até o 49. Não é? Depois aparece Babilônia, aí são 2 capítulos para Babilônia, a profecia falando da sua destruição. Deus fala com os babilônicos, fala com os generais, fala com os judeus. E o último capítulo, que é a destruição de Jerusalém. Só uma coisa que eu acabei não mencionando, quando eu terminei o capítulo 47, foi o 47, né? Isso, 47, desculpe, o 45, que eu mencionei, lembra-se, era um hiato, falava sobre Baruque, uma mensagem para Baruque, uma mensagem de ânimo até para ele, porque ele teria sua vida, ele não precisava se preocupar, não precisaria se preocupar em perder a vida e tal. Deus disse assim, você vai ter a sua vida preservada, né, diante dessa situação toda. E aí nós encontramos o capítulo 46. Também foi Jeremias quem escreveu. Apenas o último capítulo não foi escrito por Jeremias. É o que se acredita. Baruque, aí, o Seraías, mas até o 51 Jeremias escreve, inclusive lá no 51, a gente vai ver isso aí quando chegar por lá, mas lá no 51 tem uma expressão aqui, ó, são capítulos grandes aqui. Está aqui mais uma página. Diz assim, até aqui as palavras de Jeremias. É o último verso, a última linha desse último verso 64 do capítulo 51. Até aqui, Jeremias. Aí depois conta essa história da queda de Jerusalém, do cativeiro de Judá, para encerrar o livro. Esses capítulos, o 46 até o 51, foram escritos, como eu disse, por Jeremias, e não foram escritos na sequência. Aí está falando o 44, tal, vai falando, vai explicando, etc. Zedequias, o sinal que vai acontecer mesmo, que ele será preso, etc. Vai ser entregue a Nabucodonosor. Aí vem o 45 dando aquela palavra para Baruque, que é o coadjuvante, mas foi um homem de Deus, soube se comportar, colocou a Deus em primeiro lugar, poderia ser nobre como seu irmão, mas não foi, não foi trabalhar no palácio, preferiu ser servo. E do 46 até o 51 não estão numa sequência cronológica. Assim também como do 26 em diante. De 1 ao 25, cresce, né? É o que tudo indica, que foi justamente aquele livro que Jeremias pediu, ditou para Baruque, que foi lido diante do povo, diante dos príncipes, e o rei queimou. Então falava sobre os pecados de Zedequias, ou de Judá, aliás, né? Judá que eu queria mencionar. Mas os pecados de Judá e tal, etc., era um livro muito pesado, né? Por isso que Zedequias não aguentou e mandou queimar. Mandou não, ele jogou o livro, cortou o livro e jogou para ser queimado. Então, só essa explicação que eu acabei não dando lá no 46, então do 46 ao 51, esses capítulos não estão numa ordem cronológica a partir do 45. Eles foram escritos antes, né? Antes da destruição de Babilônia, né? Antes da destruição do Egito, antes da destruição desses reinos que são mencionados aqui, tá bom? E uma coisa interessante aqui é que destes 8 reinos, tirando Babilônia e Judá, desses 8 reinos, o reino de Moabe, que nós já vimos, né? Do Egito, a gente encontra aqui, no finalzinho, aqui, vai trabalhar aqui no verso 26, 46, 26, mas depois será habitada. Então ele dá essa mensagem positiva para o Egito, para Moabe, que nós já vimos, e vai dar uma mensagem positiva também para Amon e para o Elão, ou Elã, como alguns dizem. Mas as demais, a destruição é completa. Então, os filisteus teriam a destruição completa, o Egito não, voltariam de uma certa forma, Filistéia não, a Filístia não, Moabe sim, nós já vimos Moabe ontem, agora vamos para os Amonitas. Quem são os Amonitas? Amon é irmão, né, de Moabe. Amon é o filho da segunda relação, né, que Ló teve com uma das suas filhas, a menor, o Bel-Ami, que era esse o nome do filho. Ele originou o
reino de Amon, o reino dos Amonitas. E Nabucodonosor usou Amon, a cidade, quando eu digo Amon é o reino, né? Não é a pessoa, mas usou Amon e outros para hostilizar Judá, muitas vezes. Eles foram, Davi os subjugou, né? Depois eles se libertaram aí quando Davi deixou de ser o rei. Mas há uma mensagem dura aqui, mas no verso 6 a gente encontra que depois disso mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Então é uma condição que Deus está expondo diante do povo que vai ler essa mensagem, diante do povo de Amon também, que eles vão voltar. Não é? Fizeram coisas assim bem desagradáveis, né? Hostilizaram muito o povo de Israel. As cidades são mencionadas aqui e tal, mas é uma sentença contra esse grupo. Os amonitas, eles tomaram o território de Israel. E por isso que aqui no final do verso 2 a gente encontra: e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Quer dizer, vai voltar a tomar algumas dessas cidades que foram tomadas por Amon. Tá, vai falando aqui, uma das frases assim impressionantes é dita aqui: quem virá contra mim? Quem virá contra mim? Vocês, amonitas, virão contra mim? Que ninguém pode. Todas as batalhas que Deus entrou, Ele venceu. E como eu disse anteontem, era também uma questão aqui de dizer: o Senhor Deus é superior a qualquer outro Deus. Porque nas guerras, o país que vencia, o Deus que vencia, era o Deus que vencia. Então vamos lá, o tempo vai correndo aqui, mas o juízo sobre Edom. Quem são os edomitas? Aqui os edomitas, eles não estão na lista dos que vão ter continuidade. E aqui está exatamente um dos, o irmão, né, de Jacó. Jacó é Esaú. Esaú é o iniciador dos edomitas, né? Nabucodonosor os destrói. Eles se alegraram com a queda de Judá, se alegraram muito com a queda de Judá. Então, expressões aqui como a destruição vai ser pior. Alguns creem que a destruição seria pior que Sodoma e Gomorra, porque eles estiveram muito perto de andar com Deus. Muito perto, como Jacó. Mas é como hoje, né? A gente dá uma desculpa grande. A primogenitura era minha e meu irmão a usurpou. Como é que Deus permitiu isso? Como é que Deus permite essas coisas? Então, talvez isso tenha crescido e feito com que Esaú fosse quem ele era e toda a sua descendência maldosa, que se alegravam com os seus primos lá. Eram primos lá de longe, né? Mas Judá, Israel e tudo mais. Deus, diante de Esaú, de Edom, fala uma coisa interessante no verso 11. Ele diz assim: deixa os teus órfãos e os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Quer dizer, Deus estava vendo um detalhe nesta guerra, né? Na destruição deles por Nabucodonosor. Assim, vou cuidar das viúvas e dos órfãos. Que detalhe assim pequeno, mas significante, muito significante. Deus está dando atenção para esses detalhes. Isso daí tem que ver com a nossa vida. Deus nunca se esquece dos detalhes da nossa vida. Às vezes a gente pensa: puxa vida, né? Perdi, ficou mal, perdi o emprego, a saúde, alguém que eu gostava, um namoro, filhos, casamento, sei lá. A gente pensa que Deus não está observando, Deus está observando. Mas Ele não interfere no curso das nossas decisões, você entende isso? Deus não interfere. Essas nações que tiveram os moabitas, os amonitas, os edomitas, esses tiveram uma ligação bastante forte com o reino de Deus. Conheciam a Deus lá atrás e acabaram se desvirtuando. Não é? Talvez aqui ele com uma autoestima baixa, devia ter tido isso, não tenho. E aí vai... São palavras, vocês vão se esconder nas rochas, tem lá a cidade de Petra, o orgulho, né? Orgulho. Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto.
triste, doloroso. Aí vem a Síria, a capital, Damasco, é mencionada aqui. Nós temos um conhecido aí, né? Naamã. Naamã era um comandante da Síria, do rei da Síria. Todos esses países foram cruzando com Israel, né? Com Judá, e tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. Este aqui especialmente, né? Os outros que eu mencionei tinham familiares ligados a Deus. Este aqui não tinha, mas na realidade eles, através das atitudes deles, através da maldade que havia no coração deles, eles tinham atos desumanos e brutais com respeito àqueles que eles conquistavam. A Síria não era brincadeira. A Síria era terrível, então seria destruída também. Bom, vamos lá aqui para a Arábia, né? Quedar e Azor. Se a gente fala em Arábia, a gente tem que falar em Ismael, né? Que não é aquele Ismael que matou Gedalias e outros aqui que nós já passamos. Mas esse é o Ismael, o filho de Abraão. É o primeiro filho de Abraão. Um juízo contra os descendentes de Ismael, que conheceram também a palavra do Senhor. Foi muito complicado, né? Abraão e Sara acharam que Deus já estava atrasado, eles quiseram ajudar a Deus a resolver o problema da descendência e que criaram um problema muito sério. Estou dizendo que os árabes são o problema, né, do mundo, não é isso, mas a guerra entre os dois irmãos é eterna, é impressionante isso. Uma atitude equivocada dos pais em tentar ter um filho de uma serva para substituir a descendência que Deus tinha prometido. Então, aqui eles estavam ligados também. O verso 31 diz assim: levantai-vos, ó babilônicos, subi contra a nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor. Ela não tem portas nem ferrolhos, ela está bem tranquila. Ela está, vamos dizer assim, autossuficiente. Ela acha que é a maior do mundo. E aí, também essa nação não entra na lista daqueles que não seriam completamente destruídos. Repito, Moabe, Amon, o Egito e agora o Elão. O Elão é uma parte do Irã hoje, né? O conhecido Irã, e a profecia contra eles foi cumprida. A Babilônia os espalhou e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. A guerra foi bastante forte ali, mas no final ele diz assim: nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Então, para 4 desses reinos, dos 8 que nós vimos, Deus disse: eles vão voltar. Vai haver algum tipo de recuperação do país, mesmo eles tendo feito tantas coisas, mesmo a situação tenha ficado insustentável. Esse é o juízo retributivo de Deus para essas nações. Então, voltamos àquele ponto: confiar no Senhor, no direcionamento. Todas as coisas estão caminhando para o fim da história e Deus, ao destruir, não nações, mas ao destruir o pecado, finalmente estará dando o pontapé inicial para reinaugurar a eternidade. Ela nunca deixou de existir, né? Mas a eternidade para todos nós que queremos amá-lo e queremos estar com ele. Vamos orar. Pai querido, foram várias nações, 8 até aqui, que são mencionadas por Jeremias. O Senhor o inspirou certamente, e essas nações foram disciplinadas. Algumas delas desapareceram completamente, outras, como o Senhor diz na palavra, voltariam, cresceriam, e que aprendessem, essa era a ideia, aprender a lição. Mas a gente sabe como o mundo funciona, como as pessoas funcionam. A gente busca auxílio quando está precisando, e depois que tem este auxílio acaba se esquecendo do Senhor. Que isso não aconteça conosco, possamos ser fiéis. Que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua vontade, por Jesus. Amém.
Muito bem, o programa segue, como eu disse, amanhã o capítulo 50 e 51, depois falando sobre Babilônia, hein? Caiu Babilônia, vamos ver mais sobre isso. Eu aguardo você amanhã, um abraço. Você já percebeu como hoje praticamente não conseguimos viver sem dinheiro? Principalmente quem mora em cidades já deve ter se dado conta que sem dinheiro você não bebe água, não tem energia elétrica nem combustível. Cada vez mais somos dependentes do dinheiro para sobreviver. Por isso muitas pessoas colocam o dinheiro como o bem mais precioso a ser conquistado em sua vida. Porém, embora ter dinheiro seja importante para a vida, ele não é o bem maior a ser alcançado na vida. Dinheiro pode ajudar a alcançar a felicidade, mas ele não deve ser o fim em si mesmo. Quando colocado no lugar errado, ele pode ser a fonte da infelicidade. O cantor Bob Marley certa vez declarou: dinheiro é número, e números nunca acabam. Portanto, se você busca dinheiro para ser feliz, sua busca pela felicidade nunca acabará. O capítulo 19 do livro de Gênesis narra a origem de dois povos, os Amonitas e os Moabitas. Ambos se originaram do incesto entre Ló e suas filhas. Apesar dessas duas nações serem da mesma família dos israelitas, eles viviam em constante conflito com o povo de Deus. No capítulo 48 de Jeremias, Deus envia uma profecia de juízo contra os Moabitas. No início do capítulo 49 encontramos um oráculo contra os Amonitas. O verso 4 declara: Por que te glorias nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus touros dizendo, quem virá contra mim? O texto bíblico é claro ao afirmar que os amonitas se iludiram achando que sua riqueza era proteção suficiente para uma vida segura. Eles pensavam que, já que eram ricos, nada de mal poderia acontecer com eles. Afinal, o dinheiro poderia conseguir qualquer coisa que eles quisessem, certo? Errado. Dinheiro é bom, mas tem limitações. Mal sabiam os amonitas que os juízos de Deus se aproximavam e a prata e o ouro que eles tinham não podiam comprar a salvação. Na verdade, tudo o que possuíam seriam distribuídos entre os soldados da nação que estava se aproximando para os derrotar. Por isso, mais uma vez, esta história nos lembra que dinheiro é bom, riqueza ajuda, mas nada disso tem valor diante do tribunal de Deus. Aquilo que o céu oferece de graça, dinheiro nenhum pode pagar ou comprar. Por isso, meu conselho final para você é: seja rico daquilo que o dinheiro não pode comprar.